Estamos de volta para falar da declaração do imposto de renda. O contribuinte tem até o dia 29 de abril para entregar seu formulário. No Rio de Janeiro, um serviço de um centro universitário oferece orientações àqueles que estão com certas dificuldades para fazer a declaração. Se você é um deles, aguarde, porque após a reportagem, o Leonardo Seixas, professor de contabilidade aqui que está com a gente no estúdio da UF, tem mais informações para você. Esta professora vai fazer a declaração do imposto de renda pela primeira vez e teve dúvidas. Sempre alguém fazia o imposto de renda para mim, né? Meu marido, meu pai, mas uma mulher independente precisa fazer o imposto de renda, né? Então eu estava com a dúvida sobre um formulário simplificado ou completo, aí eu vim aqui esclarecer. A nossa função aqui não é atender fazendo declaração para o contribuinte. A gente explica como baixar o programa, se for necessário, como instalar, se for necessária essa informação, mas a informação que a gente procura passar é como ele vai fazer essa declaração, qual a obrigatoriedade, qual o rendimento que deixa ele obrigatório, dúvidas como essas. Ednilton é um dos estudantes de ciências contábeis que fazem parte do projeto criado por um centro universitário para orientar o contribuinte na hora de preencher a declaração do imposto de renda. O contador, uma das atribuições dele é a execução do imposto de renda. E a partir do momento que ele já durante o curso tem a percepção dessa importância e como é importante para a comunidade prestar esse tipo de serviço, auxiliando na execução do imposto de renda, ele já vai tomando conhecimento e da própria ação de contador no futuro que ele será. Esse projeto está sendo muito importante porque vai tirar dúvidas de toda a população e assim, vai tirar dúvidas até minhas mesmo. Hoje em dia eu não declaro, mas futuramente vou declarar. Hoje em dia são 190 milhões, mas só 23 milhões de pessoas que declaram, quer dizer, 15% só que declaram o imposto de renda. A declaração é obrigatória para quem teve no ano passado rendimentos acima de R$ 22.487,25. E este ano não serão mais aceitas as declarações feitas em formulário de papel. O formulário de papel, mais cedo ou mais tarde, acabaria. Nós estamos na era digital e vem facilitar muito a declaração do imposto de renda, tanto para o contribuinte quanto para a Receita, para apurar o imposto a restituir e agilizar esse processo até mesmo de restituição para o contribuinte. Quando você faz um pagamento, quando você tem um recebimento e a pessoa da outra ponta deixou de fazer ou fez, o governo tem como pegar que você efetivamente fez essa declaração de forma incorreta. Aí daí a questão de você cair na malha fina. Tem algumas questões que, por mais que a Receita disponibilize no seu site, no sítio da Receita Federal, os programas e passo a passo de como realizar a declaração, há também a questão do contribuinte que não tem um conhecimento, aposentados, por exemplo, que não tem conhecimento, não porque não buscam, mas talvez porque realmente não tem aquele tato para a informática. Isso já é uma questão, já é outra coisa, já é cultural. Ao final do atendimento, as dúvidas do contribuinte são anotadas em um formulário. Ele anota a dúvida para nós, a gente faz a solução, posteriormente anota a solução aqui no próprio formulário para que a faculdade tenha esse controle para a posterior comprovação junto ao MEC. É importante que todos façam a declaração de uma forma correta, porque esse dinheiro, né, que o governo recolhe do imposto de renda vai para a educação e para a saúde, que a gente precisa bastante. Essa informação é importante, né? A aplicação desses recursos nas políticas públicas do país. O atendimento que você viu na reportagem desse serviço de orientação para preenchimento da declaração do imposto de renda é feito em 4 unidades do Centro Universitário Unicarioca, no Rio de Janeiro. Mais informações você pode pegar pelo telefone, o 2563-1919, aqui do Rio de Janeiro, 2563-1919, ou pela internet, no endereço unicarioca.edu.br. Agora comigo aqui no estúdio, Leonardo Seixas, ele é professor de contabilidade da Universidade Federal Fluminense e ele vai tirar suas dúvidas sobre imposto de renda. Participe com a gente, pega o telefone ou acesse a internet e faça suas perguntas. Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Vamos lá, o negócio é o seguinte, a partir desse ano os formulários em papel não serão mais aceitos, né? Isso não causa um transtorno para boa parte da população ou de fato já são poucas as iniciativas que usam ali o papel para enviar a declaração de imposto de renda? Então, no ano de 2010, das 25 milhões de declarações entregues, apenas 127 mil foram enviadas em papel. De fato, isso é um evento esperado, né, de trazer tudo para o meio eletrônico e vai dificultar quem está no interior, quem não tem acesso à informática, realmente vai ter uma certa dificuldade, né? O que orienta que essas pessoas procurem um contador e para que faça a sua declaração por meio eletrônico.
Surgiram muitas perguntas aqui pela internet. Uma das principais dúvidas dizem respeito ao recebimento de doações. Por exemplo, quem recebeu doação no ano de 2010, quem está ali fazendo algum empréstimo, qual é a orientação que você pode dar? Então, a pessoa que recebe a doação, ela lança isso como rendimento isento ou não tributável. Enquanto a pessoa que executa a doação, né, que entrega o dinheiro ou bem, ele dá baixa desse ativo na sua declaração. Então funciona dessa forma, as duas pessoas lançam. Quem está com dívida na praça, pegou aquele empréstimo no banco, na financeira, como é que declara essa situação? Então, quem tem dívida, lança o valor da dívida na ficha específica de dívidas e ônus reais, e se o ativo que ele recebeu, se o dinheiro recebido foi consumido, fica com valor zero em caixa ou saldo bancário, né? Outra pergunta, como é que as pessoas devem escolher entre a declaração simplificada e a declaração completa? Existe algum critério para a escolha dessas duas possibilidades? Sim, com o novo programa do Imposto de Renda desse ano, o contribuinte, ao fazer sua declaração, ele já percebe no canto esquerdo desse programa a melhor opção para ele. Agora, de fato, você tem que perceber alguns itens, identificar alguns itens como se a pessoa tem despesas dedutíveis, como plano de saúde, despesas médicas, despesas com colégio dos filhos e até com a sua instrução própria, ele vai simular uma declaração completa, porque só nesse modelo que as despesas dedutíveis são lançadas e reduzem a base de cálculo. Existe um teto para essas despesas? De educação, por exemplo, colégio? Os colégios, ele tem uma redução nesse ano, um teto máximo de R$ 2.820 aproximadamente. Então, a educação fica limitada a esse valor. Já a saúde não há teto, né? A pessoa que teve despesas com plano de saúde, médicos, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, podem deduzir toda a despesa na declaração completa. Temos mais uma pergunta aqui pelo Twitter, eu fechei a tela, vou abrir de novo. O Daniel Falcão, que estuda na Universidade Federal Fluminense, ele faz o seguinte questionamento: como ficam as declarações das despesas médicas se ainda pode declarar com um recibo? O que é preciso para comprovar a despesa médica? Certo. O Daniel é professor da universidade, um grande amigo. E, na verdade, você precisa ter esse documento, né, probante e guardar ele por 5 anos e arquivar, porque a Receita pode intimar o contribuinte no período de 5 anos, né? Outra pergunta, a Marinusa, aqui do Rio de Janeiro, ela declara todos os anos 4 lotes que ela tem na região dos lagos. Ela quer saber se ela tem que declarar esses terrenos. Como é que ela faz essa declaração dos terrenos? Então, se o valor desse patrimônio é menor do que R$80 mil, ela não precisa fazer a declaração. Agora, se ela vai fazer a declaração porque tem renda tributável e ela precisa de um valor específico, a própria escritura é o valor que ela vai lançar como valor do ativo, né? Outra dúvida é essa aqui da Maria, também do Rio de Janeiro: como fica a declaração dos casais homossexuais esse ano? Algum benefício? Qual é a orientação? Então, a partir desse ano, a novidade em relação às união estável é que esses casais, né, podem ser homossexuais, eles permitem a dedução, né? E a novidade é que você pode retroagir os últimos 5 anos, né? Fazer uma declaração retificadora. Tá certo. Muito obrigado, professor Léo. Chamei seu professor de aluno, Daniel Falcão. Muito obrigado também pela participação, a todos que enviaram perguntas. Fica a dica aí, gente. Quem quiser mais informações, inclusive, para baixar o programa da Receita Federal, o endereço na internet é receita.fazenda.gov.br. Você acessa esse endereço, baixa o programa e encontra mais informações sobre esse assunto. Outro intervalo rápido e o Jornal Futura volta já. Em Ribeirão Preto, o morador melhora a qualidade de vida do bairro com a criação de praça arborizada. Jornal Futura, jornalismo para a transformação social.